Amém. Muito obrigado aí pela oração, Paulo. Obrigado, Avair, e a todos vocês que estão conosco hoje, né? Sejam todos bem-vindos. Provavelmente alguns aqui pela primeira vez. Estamos estudando o livro de Atos. Na verdade, não é um estudo propriamente dito, né? Mas nós estamos fazendo algumas ponderações, né? Nesse livro tão importante para a igreja, né? Já que ele se trata da nossa história, já que ele se trata de como deve ser o espírito da igreja, né? Como a igreja deve viver, como devem viver os líderes da igreja, como devem viver aqueles que estão fazendo parte do corpo de Cristo, né? E certamente, né, como funciona o reino de Deus, né? O livro de Atos nos traz isso tudo. E hoje vamos estar falando da segunda parte, né, do discurso de Pedro, capítulo 2, versículos de 22 até 36, tá certo? Lembrando que o que a gente pode trazer de importante para os dias de hoje neste livro, né? E hoje o nosso tema será, né? Eu vou pedir para o irmão Avair aí. Irmão Avair, diz para todo mundo aí qual é o nosso tema de hoje, por favor. Acho que os irmãos receberam aí, né? A nossa chamadinha para o livro de Atos hoje. Oi? Se vocês consideram o rei Davi, escutem ele, né? Foi um grande apelo de Pedro. Nas aulas passadas, nós falamos sobre o derramamento do Espírito Santo, né? Naquele dia de Pentecostes. Dia muito importante para os judeus. Nós ainda estamos vivendo, né, aqui na nossa leitura, o dia de Pentecostes, a cidade de Jerusalém lotada de judeus vindo de todas as partes da terra. Tinham também gregos, romanos, tinha muita gente na cidade de Jerusalém, e todos juntos, judeus espalhados por toda a terra, estavam lá celebrando ter recebido de Deus as tábuas da lei e esperando receber nas suas mentes e nos seus corações a palavra de Deus impressa, não é? A gente falou muito sobre isso. Então, o dia de Pentecostes era um dia onde, além da celebração, eles ainda teriam que ficar ali na expectativa, aguardando a promessa de Deus. E todo dia de Pentecostes, né, não somente naqueles dias de Pentecostes, mas na vida dos judeus havia uma expectativa muito grande para alguns acontecimentos, né? E eu chamo a atenção da igreja para isso. Se o cristão não vive a expectativa de acontecimentos futuros, se o cristão e a igreja não vive a ansiedade, né? A ansiedade boa, controlada, equilibrada, se a igreja não está contente, esperando as promessas de Jesus se cumprir, podemos dizer que é uma igreja sem esperança. Uma igreja que não aumenta a fé e, por sua vez, uma igreja que não ama. Só um minutinho, por favor. Muito bem. Bom, mas só uma fumaça que chegou aqui, eu estava quase não conseguindo respirar, né? Não conseguindo respirar, mas já melhorou. Bom, então, uma das coisas muito importantes para nós é isso, a igreja, o cristão precisa viver, respirar as promessas de Jesus. E eu não sei se tem sido esse o discurso que você tem ouvido dos seus evangelistas, dos presbíteros, mas precisamos ressaltar a coisa mais importante que mantém a nossa fé, que são as suas promessas. E quando tomamos a ceia, irmãos, aos domingos, como a igreja do Senhor tem como mandamento,
não vamos nos esquecer que no ensinamento da ceia existe um detalhe muito importante na ceia, que nós precisamos respirar isso. Precisamos festejar, mas é festejar mesmo, irmão. Não pode ser um cultinho, não pode ser um encontrozinho ou uma reuniãozinha. Tem que ser uma grande festa, irmãos. Nós precisamos celebrar com muita alegria, muita expectativa, com uma boa ansiedade. O que Jesus disse, abre aspas, não beberei deste fruto convosco até aquele dia em que o hei de beber novo, não de novo, mas novo, de forma nova, tá certo? Vocês com o corpo espiritual, eu aqui na minha glória, Jesus falando, né? Vamos cear juntos, irmãos. Olha que promessa. A promessa de você ter aquele encontro com Cristo. É por isso que tomamos a ceia todos os domingos. Tá certo? Para nos lembrarmos do pão, nos lembrarmos do sacrifício de Jesus, nos lembrarmos do corpo de Cristo, não é? Mas também desse detalhe que Jesus deixou bem claro para a gente, tá certo? E ele disse, e eu vou beber este suco da videira de maneira nova com vocês, né? Em corpo novo com vocês. E nós não podemos esquecer que esse era o clima da cidade de Jerusalém. E esse clima mostra que havia uma expectativa muito grande para algo que ia acontecer. E interessante, né? Mesmo que eles estivessem celebrando, esperando, mas a esperança deles terminou se tornando um hábito, que eles já não prestavam mais atenção nos detalhes da profecia de Joel. Se era difícil para eles, né? Eles estavam ali lembrando das profecias, lembrando das promessas, não é? Eles estavam ali lembrando do que podia acontecer, esperando que acontecer, mas isso nem sempre significa que eles estavam realmente preparados para o que ia acontecer. E o que aconteceu aqui foi muito claro, né? Foi muito claro para todos. Que acontecendo foi uma surpresa ainda assim para todos. Precisou então de um discurso muito forte de Pedro para que eles não deturpassem o acontecimento. E sabe, irmãos, muitas vezes nós esperamos as coisas de Deus, Deus coloca na nossa vida, Deus coloca aquilo presente na igreja, e às vezes nós estamos, como cristãos e como igreja, muitas vezes nós estamos assim recusando a bênção que nós esperamos tanto. Não é? E nós não podemos deixar que isso de fato aconteça. Nós precisamos estar não só atentos na ceia do Senhor, esperando a volta de Cristo, não só esperando outras promessas que o Senhor nos fez, mas precisamos ser receptivos, tá certo? Precisamos estar de corações abertos para acolher os acontecimentos que Deus faz na igreja. Um batismo, uma nova pessoa que entra para a igreja, nós precisamos festejar. Né? Um irmão que vence um pecado precisa ser festejado. Quando há perdão na igreja, precisamos festejar. Não é? A igreja precisa viver estas expectativas. Irmão Neves, por favor. Irmão, muito bem citado. Nós precisamos ter, né, a plena compreensão de que nós vamos, né, em comunhão para louvar ao Senhor. Né? O Senhor está lá esperando o nosso louvor, a nossa adoração. Né? Então, a ceia é um momento de adoração ao Senhor, adoração a Cristo, né? Adoração ao sacrifício de Cristo, lembrança, né? Trazer em memória isso. Né? Nós sabemos que os irmãos hebreus padeceram no deserto por causa da falta de lembrança, por causa da falta de comunhão entre eles, lembrando da história do povo. Deixaram de fazer isso, deixaram de contar, né, aos novos, né, aquilo que já tinha acontecido. Né? Então nós precisamos estar o tempo todo mostrando o sacrifício de Jesus Cristo. E esse momento da ceia é o momento mais importante que a gente tem no culto, porque nós vamos falar da ressurreição dele. Né? Nós vamos falar do que realmente tem para a gente, né, a promessa dele. Eu achei muito importante isso que você citou agora, irmão. Parabéns, é isso mesmo.
Obrigado, Neves. Bom reforço esse. E eles viviam essa expectativa em Pentecostes, só que ainda muito confuso. Então, Pedro se levanta, né, como nós comentamos na aula passada, né, nas nossas ponderações passadas, e ele faz todo mundo se lembrar o que o profeta Joel havia dito, não é? Então, já havia sido esclarecido isso, mas Pedro, no seu discurso aqui em Pentecoste, e nós precisamos lembrar que esse discurso é muito importante. É muito importante, irmãos, porque aqui é o próprio Espírito Santo falando por meio de Pedro. Aqui é o Espírito Santo se manifestando, né, pela boca dos seus apóstolos, dos apóstolos de Cristo. Mas, irmãos, eu tenho procurado me preparar e preparar os irmãos que estão assistindo, né, essas ponderações de Atos para os nossos dias, para a partir do versículo 42, que é como vivia a igreja. Por que nós falamos tanto de como a igreja vivia? O irmão Neves acabou de trazer para a gente do encontro que houve, né, regional em Campinas, que como é gostoso os irmãos estarem convivendo juntos. Mas isso, irmãos, isso terminou se transformando no nosso país, talvez no mundo também, encontros esporádicos de feriado, de carnaval, de meio de ano, de fim de ano. E não serve, irmãos. Nós precisamos viver isso todos os dias, todas as semanas, todos os meses, não é? A gente vai perceber a partir do versículo 42 do livro de Atos, capítulo 2, o nascimento, o surgimento, tá certo? Da igreja, né? E a gente vai entender um pouco essa palavra a partir das próximas aulas. Mas o discurso de Pedro, ou melhor, o discurso do Espírito Santo é o que provocou naquelas pessoas um coração compungido, um coração aberto, um coração muito disposto a fazer uma grande mudança em suas vidas. Então, vamos prestar muito atenção nesta segunda parte do discurso de Pedro. Na primeira, ele explicou que o que estava acontecendo não era que os irmãos estavam bêbados, né, por ser 9 horas da manhã, ou ainda eles estavam tão surpresos porque não sabiam o que estava acontecendo, né, com a chegada do dom de línguas, né, com aqueles irmãos que começaram a falar em outros idiomas, aquele barulho todo de um vento impetuoso, como se fosse de um vento impetuoso, né? E da mesma maneira que Deus, através daquele raio, né, de fogo, aquela coluna de fogo, imprimiu as tábuas da lei, também desceu lá sobre cada um dos apóstolos, né? A expressão é a mesma do Velho Testamento que chegou aqui também. Então, aquilo tudo deixou todos, né? Toda a multidão afluiu, foi correndo para lá, para o cenáculo. Mas Pedro agora, para finalizar o seu discurso, ele faz não só uma defesa ao que estava acontecendo no dia, mas agora é a parte mais importante do discurso de Pedro, quando ele vai falar sobre esse Jesus, né, que desprezaram, que não acreditaram, como nós falamos na semana passada. Mas o argumento que Pedro usa aqui é o argumento que para eles não tinha como recusar. E eu estou falando do rei Davi. O rei Davi foi um dos personagens, um dos patriarcas mais importantes da história de Israel. Porque ele elevou a nação de Israel, ele fez com que a nação de Israel se organizasse, fosse temida, mas principalmente fosse uma nação que louvava e adorava a Deus. Uma nação disposta a servir a Deus, não é? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E os judeus batiam no peito para falar de Davi. E eles diziam que todos eles eram povo de Deus. E eles também sabiam o quanto Davi era importante para as promessas de Deus. Davi, 1000 anos antes de Jesus,
filho de Jessé, um homem segundo o coração de Deus, também era para eles um profeta. Não era só um louvador, um adorador, como o irmão Ivan falou, né? Não era somente aquele poeta que escreveu o livro de Salmos ou a maior parte dos Salmos. Não era somente o pai de Salomão, o homem mais sábio da terra. Não era somente aquele guerreiro que enfrentou e venceu Golias. Não era somente aquele pastor de ovelhas. Mas a nação de Israel sabia que Davi era profeta. E muitas vezes nós nos esquecemos de que Davi profetizou sobre Jesus. Davi tinha promessas muito fortes para aquele povo. E essa foi uma das principais argumentações de Pedro para aquela nação. Pedro não podia desperdiçar a grande oportunidade que Deus criou, que era o dia de Pentecostes. Pedro era um instrumento de Deus, era, aliás, os escolhidos de Deus, junto com os apóstolos. O Espírito Santo era o instrumento de Deus e a narrativa era Jesus Cristo. E vamos prestar atenção de que Pedro anuncia aqui, na nossa leitura que vamos fazer daqui a pouquinho, ele anuncia que Davi também falou de Jesus. Aqui era para encaixar tudo que eles viram em Jesus e duvidaram, mas eles não duvidariam da palavra de Davi. A leitura diz o seguinte, versículo 22. Varões israelitas, mais uma vez ele vai dizer isso, viu? Atendei a estas palavras. 2 pontos. Jesus, que veio de Nazaré, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vocês, como vocês mesmos já sabem, sendo este Jesus entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o nas mãos de iníquos. Romanos 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Portanto, não era possível fosse ele retido pela morte. Porque a respeito dele diz Davi, aqui começa aquilo que impactaria muito todos os judeus. Porque até então, eles estavam ouvindo falar da ressurreição de Jesus, eles tinham ouvido falar de Jesus e seus milagres e seus sinais, mas não era o bastante, irmãos. Não era o bastante para eles, porque eles ainda viam Jesus como tão pequeno, como inferior a pessoas. E sabe que nós fazemos muitas vezes isso, e a igreja hoje não pode aumentar os homens, porque quando nós aumentamos os homens, nós diminuímos Jesus. E aqui para eles, a lei era Moisés. A lei para eles era Moisés. Nada era mais importante do que Moisés na lei. A fé que eles tinham, eles citavam Abraão. E Davi? Quando que eles citavam Davi? O guia. Davi era o guia da nação de Israel. Quando ele citou Davi aqui, toda a nação de Israel que estava lá presente entendeu. Para onde nos guiou então Davi? E aqui vem a resposta, versículo 25. Porque a respeito de Jesus, diz Davi, lá nos livros de Salmo, por diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Essa palavrinha Senhor aqui não é outro senão Jesus.
Ele não está falando de Deus Pai. Ele está falando de Jesus. Davi via o Senhor Jesus atuante na vida de Davi. O Senhor Jesus já atuante em toda a história da raça humana. E continua, versículo 26. Por isso se alegrou o meu coração, Davi dizendo, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque, versículo 27, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo, está falando de Jesus, veja a corrupção. Eles entendiam, irmãos, os judeus entendiam com essa frase, eles entendiam que era ressurreição. E eu vou repetir o versículo 27. Porque Deus Pai não deixará a alma de Jesus, nem permitirá que ele visse corrupção. Por isso que ele não ficou entre os mortos. Versículo 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, tudo que nós lemos sobre Davi são profecias muito claras. Inclusive, alguns capítulos dos livros de Salmos mostra Deus Pai chamando Jesus, de Senhor. O meu Senhor disse ao Senhor. Aqui é o verdadeiro encontro de Jesus vitorioso com o Pai Eterno. E era importante porque Davi era aquele cujo ministério, cujo reinado sobrepujou os inimigos. Porque quando eles entendiam que Davi, que era aquele rei que colocou todos os inimigos de Israel debaixo dos seus pés, eles iam entender que Jesus era aquele que também colocou todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas quem eram os inimigos de Jesus? E aqui ele vai dizer, aquele que vocês crucificaram. Todos aqueles que crucificaram Jesus se tornaram inimigos da cruz. E nós precisamos entender que isso estava muito forte na cabeça daqueles homens que estavam ouvindo essas palavras. E quando eles entenderam que eles recusaram Jesus e se tornaram inimigo de Deus, inimigo de Cristo, que é o Senhor dos Senhores, o pavor chegou. Porque se não houver pavor, se não houver temor diante do que você fez contra Deus, não há um coração arrependido. Porque daqui a pouquinho nós vamos ver todos aqueles homens desesperados, cheios de pavor, dizendo, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Se nós matamos Jesus e agora a gente sabe quem ele era. E isso é um impacto tão forte. Porque todos aqueles que recusam Jesus são inimigos de Deus. A Bíblia ainda diz lá no finalzinho, nas cartas de João, aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E essa mensagem tão forte vai tocar no coração de todos aqueles. E é assim que a igreja começa. Quando as pessoas sabem da sua responsabilidade. Quando não pode entrar no reino de Deus, não pode nem ver o reino de Deus, aqueles que não reconhecem que recusar Jesus é recusar o próprio Deus e Criador. A igreja não se fortalece se não for com essa mensagem. Os cristãos precisam ser tão submissos. Por isso que nós vamos ver daqui a pouquinho, irmãos, a igreja temerosa, a igreja ofertante, a igreja forte, pregando para todo mundo, vivendo em comunhão, porque diante de tanto pavor do que eles fizeram, como desrespeitar ainda o Senhor dos Senhores? E o texto continua dizendo o seguinte, 29. Irmãos, seja-me permitido dizer a vocês claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece até hoje entre vós. Olha que interessante, né? Pedro pediu permissão para falar de Davi, mas não pediu permissão para falar de Jesus. Porque eles sabiam quanto desrespeitavam Davi. Mas aqui continua. Sendo, pois,
profeta, versículo 30, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono. Jesus é filho de José, descendente de Davi. O pai de Jesus, porque todos reconheciam Jesus como filho de José, não como filho de Maria, mas como filho de José, o carpinteiro, descendente de Davi. Neste momento, aqueles judeus começaram a entender e as peças começaram a se encaixar. E ele continua. Prevendo isto, versículo 30, lê de novo. Sendo, pois, profeta Davi, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês acabaram de ver e ouvir. Porque Davi não subiu ao céu. Aqui ele destrona Davi para dar lugar ao trono da majestade de Jesus Cristo. Porque não é possível que Jesus habite na igreja se existem outros no altar. Nós precisamos destronar homens e colocar Jesus no trono. Essa é a igreja forte e poderosa. Nós precisamos colocar Jesus no trono para nos governar. E como Davi, e melhor do que Davi, nos guiar. Versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Eu vou traduzir, ou tentar fazer numa paráfrase aqui. Disse Deus a Jesus: assenta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Pronto. Essa é a frase que mexeu tanto com aqueles homens. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Mas o que ficou na mente deles, irmãos? Essa frase. Até que eu ponho os teus inimigos por estrado dos teus pés. Eles entenderam que com o que eles estavam agindo e como eles agiram, eles eram os inimigos que Deus colocaria debaixo dos estrados dos pés de Jesus, porque Jesus tem todo o poder. Essa frase ficou muito clara para todos eles, porque o próprio Davi, o seu rei, o seu guia, o que governou Israel e os encheu de orgulho, era o mesmo que disse que Jesus é Senhor e que habitaria no trono e que eles deveriam seguir a direção e o guia de Jesus. Aqui, irmãos, é para que nós vamos entender por que o coração deles foi compungido, como nós vamos ler versículo 37, que diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? Vamos entrar nesse texto na próxima semana, irmãos, mas aqui é desespero, irmãos. Aqui não é uma conversão barata de quem está querendo aceitar Jesus. Aqui é um grande pavor de cada um deles, sabendo que eles agiram como inimigos de Deus e eles crucificaram Jesus, e agora aquele mesmo Jesus que eles crucificaram, que eles xingaram, que eles surraram, é Senhor dos senhores. E o que o rei fazia com seus inimigos? Destruía os seus inimigos. Então, a reação daqueles homens nada mais era do que: o que Jesus vai fazer conosco? Seremos nós condenados?
Estaremos nós destruídos por tudo que nós fizemos? E nós sabemos a grande mensagem da igreja. Você tem chance ainda de se arrepender e de se redimir. Essa é a grande mensagem do Evangelho de Jesus Cristo que deve ser para a igreja nos dias de hoje. Perguntas, comentários, irmãos? Eu passo a palavra para o irmão Avaí. Irmãos, podem ficar à vontade para os seus comentários, suas perguntas e querendo ver algum detalhe desse texto. É muito bacana, né, trazendo à memória esse Salmo de Davi. Para quem ainda não tem, Salmo 110, muito bonito esse Salmo, falando do Messias. Mas fiquem à vontade, irmãos. Perguntem, comentem. Fica à vontade, né? Irmãos, eu fico imaginando, né, nós, antes de nos convertermos, né, nós fomos convertidos pelo amor, né? Nós não fomos convertidos pela culpa, né, que os judeus aqui, os israelitas, né, o pessoal que estavam ali naquele momento, estavam se sentindo, né? Então, nos foi apresentado o amor de Cristo, né? Nos foi apresentado, né, o amor de Deus, né, através do Filho. E nós cremos e nos convertemos nisso. E aí nós descobrimos que antes nós já éramos mortos, né, para o pecado. Só que eu fico imaginando esse pessoal aqui, a hora que a ficha caiu, né? Matamos o Filho de Deus. Né? Então, imagina o tamanho, a sensação de culpa, de pavor, de temor. Eu não lembro muito bem isso, acho que, né, deve ser algo atormentador, né? E aí a maravilhosa, né, e a coisa mais linda acontece, né, que é o perdão, a graça. E aí deixa a lei, né, de ser imposta, né, porque a lei era, né, olho por olho, dente por dente, né, ou seja, era a morte, né? Então deixa-se de praticar a lei e pratica-se a partir daí a graça, o perdão, a misericórdia. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, né? Então hoje nós ainda temos pessoas que vão pela dor, mas o melhor de todos é ir pelo amor. É entender de uma vez por todas, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né, o único filho dele, né, para que todos aqueles que nele crê, né, tenha vida eterna, né, não pereça, tenha vida eterna. Então, hoje é muito mais fácil a gente se converter, porque nós não temos essa culpa nas costas. Né? Mas quando nós sabemos que o nosso pecado também é parte dessa culpa aí, é para a gente temer. E sabe uma coisa, irmão? Não é para mudarmos a mensagem do amor, né? Mas nós terminamos pregando hoje, né, um amor de Jesus muito irreal, na maioria das vezes. Porque, como Jesus mesmo disse, né, se você me ama, guarde as minhas palavras, não é? O amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso parece lindo, e claro que é, mas é tão forte quanto lindo, porque ele diz, deu o seu filho. Então, essa imagem de dar o filho, a gente não para pensar. Eu não sei como seria para mim entregar meu filho Levi ou Natan para morrer por um monte de ladrões lá no presídio de Bangu. Entende? Não sei como seria entregar um filho meu, tá certo? Entregar um filho meu e, aliás, saber que aquelas pessoas mataram meu filho. Então, a mensagem do Evangelho, ela é, acima de tudo, este amor que é exigido, né? Tanto quanto foi o amor dele, porque ele nos amou primeiro. E é muito importante que a gente entenda que nós somos, sim, muito culpados. Se a igreja achar que é tudo muito bonitinho, que é tudo muito fácil, onde ela vai encontrar maturidade
para viver como a gente vai assistir daqui a pouquinho nos próximos aqui, vamos dizer, nos próximos episódios aqui da carta do livro de Atos. Aquela igreja era forte, como era forte, por causa do temor que eles tinham de Cristo. E só assim eles descobriram o amor de Jesus. Mas primeiro vem o arrependimento. O arrependimento, a gente vê que, por isso que antes de Jesus, chegou João Batista dizendo, arrependei-vos. Essa frase, arrepender-se, ela vem acompanhada de culpa. Ela vem acompanhada de traição. Ela vem acompanhada de tudo que era mais triste que fizeram com Jesus. Não é? E por isso que esta é a palavra-chave do Novo Testamento, né? O arrependimento. Quando existe, e nós precisamos pregar o evangelho verdadeiro, porque só ele que provoca o verdadeiro arrependimento, a verdadeira mudança. Nós lemos muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus tão errada, não é? Olha só, a gente pega lá Mateus capítulo 11, versículo 28, né, que diz, vinde a mim os que estáis cansados sem complicar, e eu vos aliviarei. Mas como que ele alivia? Ele diz, tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim. Não é? O jugo é, ande junto com Jesus, você vai andar nos passos dele. Jesus não alivia ninguém que não entre debaixo do jugo dele, que não ande junto com ele, na velocidade dele, no que ele quer. Entende? E ele diz, e vai aprender de mim. É só assim. Então nós estamos muito acostumados num evangelho muito fácil, depois a gente fica gastando anos e anos pregando para a igreja acordar, para a igreja ofertar mais, para a igreja mandar mais missionário, para a igreja não faltar às reuniões, para a igreja perdoar, para a igreja se envolver mais. A gente faz isso para que os irmãos acordem, mas e onde está o problema? Porque muitas vezes nós enxergamos errado, né, a mensagem do evangelho. Ela é muito séria, ela é tão séria que não temos espaço, a gente não tem espaço para brincar de ser cristão. A gente é cristão com alegria, com satisfação, com singeleza do coração, mas levando muito a sério o reino de Deus aqui na terra. Né? Por isso que essa mensagem de Pedro, ela foi muito forte para eles. O único momento que Pedro aqui pediu licença para eles foi para falar de Davi, porque eles ainda tinham Davi como, lava a boca para falar de Davi, porque a casa dele está aqui entre nós. Ou seja, nós preservamos aqui porque da casa de Davi é que virá o descendente. Entende? Mas depois que ele anuncia Jesus, ele diz, Davi não foi para o céu. Aliás, não foi elevado ao céu como Jesus, né? Não ressuscitou ainda. Assim como todos os homens estão aguardando ainda a volta de Jesus, né? Como ele disse aqui. Tá certo? Mas Jesus não. Jesus sentou à destra de Deus. E essa mensagem era muito forte, sabe? O que o irmão Neves acabou de dizer. E nós precisamos muito, irmãos, para que a igreja hoje, que Atos seja para os dias de hoje, nós precisamos muito, irmãos, pregar o que a Bíblia manda que seja pregado. Entende? E a maior mensagem de amor, maior prova de amor foi morte. Foi a morte na cruz. Não é? Não foi beijo, não foi abraço, não foi tapinha nas costas, né? Não foi relevando o irmão que não investe no reino, não foi relevando porque o irmão falta demais a congregação. Não, foi, irmão, se você não tem responsabilidade para assumir esse reino, você ainda não se sentiu ainda responsável por tudo que Cristo fez por você. Né? Então essa é uma mensagem forte e muito importante, né? Irmão Joel. Interessante, né, irmão? Que uma palavra que mexe com a gente, né? E a gente vê o quanto foi importante aquele momento para Pedro poder explicar para eles, né? Porque eles tinham certeza, quando eles entenderam, eles tinham certeza que eles iam ser banidos, né? Porque era olho por olho e dente por dente. Então essa era a certeza que eles tinham. Eles jamais imaginavam que Jesus iria perdoá-lo. Perfeito, irmão. Isso. Perfeito, Joel. Nossa, maravilhosa sua palavra. Continua, perfeito. E porque eles como eles estavam ali ligados muito a Davi,
passado, eles achavam que Davi era tudo para ele, né? Por isso mataram Cristo. E aí o pavor dele, como o irmão já falou aí, foi terrível. Às vezes a gente, irmão, quando a gente faz uma coisa errada, a gente já fica em desespero. Imagina para quem matou o Filho de Deus, quando entendeu realmente que ele era Filho de Deus, que ele era o Salvador. É uma coisa que a gente não tem nem passa direito na nossa mente o pavor que eles ficaram. Né? E isso é bom que a gente aprende, né? Nós estamos aprendendo. Bom seria que toda a Igreja de Cristo, toda a humanidade pudessem passar por uma explicação onde abrisse o seu entendimento. Não é com folclore, não é com essas coisas de shows, não é nada disso. É a palavra simplesmente explicada para abrir o nosso entendimento e colocar o ser humano no caminho da verdade, né? E que Deus possa, cada dia mais, irmão Sérgio, estar te abençoando, porque esse estudo é muito importante para nós. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado, irmão. Mais algum comentário, alguma pergunta, irmãos e irmãs? Flávio, parece que levantou a mão, não é, Flávio? Betânia? Não levantei não, mas gostei bastante da palavra, aprendi bastante. E também começou muito comigo, eu gostei muito da palavra. Parabéns para você. Eu acho que teve uma irmã aí que levantou a mão, não sei qual que foi. É uma Betânia. Eu só... Betânia e Terezinha, né? As duas irmãs. Pode falar, Terezinha. Eu só quero agradecer. Gratidão, só gratidão por esse estudo, pelas explicações. Fico feliz de poder estar participando com os irmãos nesse estudo. Muito obrigada. Alegria nossa, viu, irmã Terezinha? Você está conosco aqui. Fique firme, viu? Vamos ficar muito firmes. Nós aqui, né, nós agradecemos juntos com você a Deus, né, pela misericórdia que Ele teve, né? Muito obrigado, irmã Betânia. Não, eu só lembrei quando você estava falando sobre aquela pergunta deles, né? Aquela final que faremos. Aí eu lembrei do temor também, quando eu leio a parábola dos lavadores maus, né? Mateus 21, no capítulo 33, é bem parecido com isso, né? Que manda os servos e aí eles matam, manda outros, eles matam, olha que manda fortes. o filho, Jesus, eles matam, e aí no último versículo que fala, né? Deixa eu ver aqui, quero pôr ele aperto aqui. 40, no versículo 40, quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavadores? Eu me lembrei muito disso e deve ter sido assim apavorante você ouvir isso e você falar, aí sou o próximo, né? Por isso aquele desespero. Perfeito, Betânia. Que mensagem, encaixou perfeitamente, irmã. Exatamente isso. Exatamente. Essa passagem, irmã, entendeu? Mateus 21, do 33. Bom, assim nós finalizamos, né, 46. assim, com alguns comentários, né, nosso estudo de Atos, a todos vocês que participaram do estudo conosco. Um grande abraço a todos.